Começa essa segundona e essa semana, que para quem está em São Paulo tem essa emenda de feriado, com um assunto importantíssimo. Vamos falar dos principais itens, escolhas e atitudes para perder peso. Quem vem? Doutor Roberto Navarro. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Mais uma Carol. vez. Ele Obrigado. que é clínico geral e nutrólogo. E vocês sabem, de 15 em 15 dias, sempre às segundas-feiras, está aqui no nosso Você Bonita. E esse assunto interessa para todo mundo. Para todo mundo. Não é verdade? Sem Quem nunca, em algum momento da vida, fez uma dieta, doutor? É verdade. Ninguém está livre disso, né? Ninguém tá livre. Eu acho que são raras as pessoas aí que precisam engordar ou que estão satisfeitas com o peso durante toda a vida. É verdade. Todo mundo em algum momento tem que fazer uma dieta e a gente não sabe por onde começar. Na verdade, assim, quando você está engordando ou quer emagrecer e está com dificuldade, então pelo menos tem 8 passos que a gente vai falar aqui hoje, que se cumpridos, acho improvável que você não atinja o teu objetivo. Perfeito. Tá? Por Então, onde você quer começar? Então vamos começar com uma primeira atitude. Pensar em começar alguma atividade física, Carol. O sedentarismo, óbvio, é um dos fatores que mais causa o aumento de peso. Agora, não ser sedentário não quer dizer ser um atleta, né? Você não precisa fazer nada também tão extremo. Sim. Então, por exemplo, primeiro vá ao seu cardiologista, converse com o seu exames, médico, né? dependendo da sua idade, para saber se você está apto a fazer pelo menos uma atividade física leve a moderada. Quando você faz uma atividade leve a moderada, o que é isso, Carol? Quando você começa movimentos repetidos, tá? Não precisa ser numa intensidade ou com muita força. Desde que seja um movimento leve a moderado, uma caminhada. Vamos pensar numa caminhada. A caminhada tá? é suficiente? É doutor? Porque eu acho que tem suficiente. muita gente que pensa na caminhada Como algo ineficaz. Exatamente. Fala, é não, eficaz. mas caminhar só não adianta nada. Aí depende do tempo, Carol. Aí é que tá. Quando você começa a fazer, até um passo, uma conta que a ciência fez, 2 passos por segundo. Certo. Se você estiver numa esteira, você vai ver que isso não é uma corrida, é uma caminhada mais acelerada, tá? Primeiros 20 minutos, 25 minutos que você está fazendo uma atividade física leve a moderada, aeróbica, o teu organismo usa como energia a glicose que está no teu sangue, que é um combustível que você tem daquilo que você comeu recentemente. Tá. O teu pão, seja o que for, tá? Depois de 20, 25 minutos, a glicose não pode faltar para o cérebro. Então, o que o corpo humano faz? Ele prioriza, deixa essa glicose no teu sangue e vamos utilizar outra fonte de energia. A gordura. Vai na gordura. Aí, esse passo, a partir de 20, 25 minutos, Olha que você legal. começa a ter utilização da gordura ao invés da glicose no sangue. Aí você começa a emagrecer. Entendi. Então, para quem quer uma meta, se você conseguir fazer 150 minutos de atividade leve a moderada, aeróbica, uma caminhada, somando tudo que você fez na semana, 150 minutos, 2 horas e meia, desde que você faça mais do que 20 minutos por vez. Então, meia hora 5 vezes por semana, 50 minutos 3 vezes por semana, 40 minutos 4 vezes por semana. A A soma, 150 dos minutos. dias durante a semana. De tudo que foi feito, desde 150 que minutos. desde que cada vez que faça, pelo menos de meia horinha para mais, para perder peso. Para perder peso. Pra Então, perder aqui peso. você trouxe um tênis que está Trouxe sendo um tênis. um exemplo da atividade física, o que também é muito importante, saber escolher o tênis Aqui ideal para uma atividade física, né, Isso, doutor? e eu ia falar isso agora. E aqui eu trouxe um tênis lúdico só para caminhar, isso aqui é para fazer trilha, mas para se correr, para fazer caminhada, qualquer esporte tem que ter o tênis específico. Converse com o profissional da área, o seu educador físico, o seu médico, mas tem que ter um tênis adequado, sem dúvida. Agora, a atividade física, você colocou 150 minutos por semana. Por semana. A gente pode incluir aí uma musculação? Pode. A musculação também vai aumentar isso? Ela otimiza. A musculação faz você trabalhar com massa muscular. Tá? A massa muscular, quando você melhora ou otimiza ela ficar mais hipertrófica, ela também gasta energia no seu dia a dia. O seu corpo tem que alimentar essa massa muscular com energia. Essa energia vem do alimento. Então, quem melhora a massa muscular consegue não só perder peso com mais facilidade, peso em gordura. Peso na balança, às vezes aumenta porque você está ficando fortinho. É verdade. Mas aí tem que fazer análise de composição corporal. Mas a diminuição de gordura, sim, pode ser potencializada com a musculação e melhorar, conseguir manutenção, né, Carol? Porque a gente tem que pensar na perda e na manutenção. Não adianta só perder e engordar tudo E não de adianta novo, né? também só tomar uma atitude que dure um mês. Eu acho que a atividade física é para a vida inteira. É pra vida inteira, É para a vida perfeito. inteira. Primeira coisa, pensar na atividade física. Tá? Primeira atitude. Já- Só para fechar, quem corre, você citou que na caminhada o corpo demora então uns 20, 25 minutos para começar a queimar essa gordura. E na corrida, quanto tempo demora?
Também, a partir disso. Então, a frequência cardíaca. 20 minutos de corrida, você está eliminando ali a glicose, aquela energia. Isso. Depois que você começa a queimar gordura. Um exemplo, Carol, se você pegar esses atletas quando você faz muita força no intervalo de tempo curto, o corpo sempre otimiza a utilização ou da glicose ou de uma outra substância chamada fosfocreatina, que está lá no teu músculo, tá? A gordura corporal é a secundária. Tá? Se você pegar um atleta de maratona, eles não são magrelinhos? Super. Eles só andam 3, 4, 5, 6 horas. Tá? Aqueles não de corrida, de maratona de marcha, né? São todos raquíticos, né? Agora, pega aqueles que são de explosão, eles são fortes, são grandes. Né? A taxa de gordura, óbvio, também nos dois varia um pouco. Ambos vão ter menos gordura do que as pessoas que não fazem atividade física. Porque são atletas. Mas, então, nesse caso, a gente pode pensar nisso. Então, se você tem que separar aí um tempinho, 40 minutos, pô, você já vai queimar aí 20 minutos de gordura. 20 minutos da glicose e uns 20 minutos de gordura. Sem dúvida, e vai emagrecer. Acho improvável que não emagreça. Muito legal essa conta. Mas eu estou fazendo isso e não estou emagrecendo. Óbvio, Carol, existem doenças, condições clínicas, metabólicas, hormonais, que você precisa descartar porque pode estar atrapalhando você não só a emagrecer, como fazendo você engordar. Então eu coloquei aqui, procure um médico, né, e faça... Aqui eu fiz uma coisa lúdica, aqui eu coloquei um líquido que é um refrigerante para simular, né, um exame de urina e aqui que legal! Adoro, doutor, é muito criativo. Isso foi ideia sua, Malô, do doutor? Me conta tudo. Foi ideia do doutor? Eu fico no dia anterior só brincando com isso, Carol. Então isso aqui exames laboratoriais. Procurar o seu procurar um médico. Hoje você tem doenças como hipotireoidismo, você tem alterações no níveis de cortisol por estresse, você pode ter um quadro chamado resistência à insulina. Então você pode ter condições metabólicas desfavoráveis que precisam ser avaliadas, diagnosticadas. Porque senão fica o passo incompleto. Descartar patologias ou entraves metabólicos, tá? E fazer tratamentos quando necessário. Porque isso também pode ser um bloqueio, uma disfunção para perda de peso. Tem pessoas que estão ganhando peso por um problema hormonal, que estão com dificuldade de emagrecer porque tem resistência à insulina. Aí o médico diagnostica e trata, junto com as atitudes todas, obviamente. Então faz parte dos nossos passos e atitudes procurar o médico e fazer os exames laboratoriais. Sem sombra de dúvida. Terceiro passo, aí eu coloquei aqui medicamento. Quando eu falo medicamento, não é propriamente só tratar e emagrecer com medicamento, não é isso. Eu quero falar duas coisas sobre medicamento. Primeiro, efeitos colaterais de medicamentos que levam ao ganho de peso. Então, é muito frequente, eu vejo isso no meu consultório, pacientes que estão queixando que estão ganhando peso ou com dificuldade de emagrecer, principalmente ganhando peso, por efeito colateral de alguns medicamentos. Tá? Aí isso tem que ser dialogado com o médico, né, que está te tratando da patologia específica, mas tem medicamentos que levam como efeito colateral retenção de líquida, como os corticoides, né, as cortisonas da vida. Tem alguns antidepressivos que levam ao ganho de peso. Alguns até ajudam a emagrecer, mas alguns, dependendo do grupo farmacológico, levam ao ganho de peso. Então, isso tem que ser diagnosticado. Alguns medicamentos de uso psiquiátrico, alguns medicamentos de uso para asma, para alergia. Tem alguns antihistamínicos que levam ao ganho de peso. Quem precisa de medicamentos diariamente pode estar tendo um bloqueio também para emagrecer ou pode estar engordando por efeito colateral. Isso, lógico que se a doença exige o tratamento, óbvio que não tem como suspender, mas dialogar com o médico se tem análogos, medicamentos que podem atingir o mesmo objetivo sem o efeito colateral, isso é a ser diagnosticado, conversado com o médico. E o tratamento com medicamentos, em muitos casos, também é necessário para pacientes que precisam de uma ajuda medicamentosa. A perda de peso, Carol, óbvio, não é... posso falar isso com muita tranquilidade. Uma atitude isolada não garante perda e manutenção de peso. Entendi. Tá? Quando a gente fala em medicamento, é para que você possa dar um suporte para que o paciente... Aí eu falo do grande obeso. O paciente com obesidade grave, obesidade grau 1, que corre riscos na sua saúde pela obesidade. Então, o tratamento medicamentoso, ele pode e deve ser instituído pelo médico que está assistindo o paciente. Tá? Agora, doutor, uma pergunta. Quando a gente fala de tratamento para emagrecer, com o uso de medicamento, muitas pessoas têm medo de acabarem criando uma dependência, exatamente. Para o resto da vida, sempre quando podem ganhar o peso de novo e aí vão ter que fazer os medicamentos de novo. Quando isso tem um equilíbrio e o paciente pode ficar tranquilo
que o uso do medicamento só vai trazer resultado satisfatório e não essa dependência? Bom, primeiro, medicamento para quem é obeso. É obesidade. Não é índice de massa corporal 5, acima de 30. quilos. Não, esse talvez seja o primeiro grande erro, Carol. Tá. Pela vulgarização do uso do medicamento é que ficou essa loucura. Banalizou, né? Pacientes que querem perder 1, 2 quilos porque vai para a praia no final do ano e vão lá para tomar medicamento para emagrecer. Tá. Não faz sentido. O obeso, para a medicina, é um paciente com riscos de saúde. O obeso tem maior incidência de diabetes, hipertensão arterial, doença cardíaca e câncer. Então, qual é o risco desse paciente que não é medicado? Não fazer nada e deixar ele evoluir para uma patologia ou medicá-lo para tirar desse risco. Então, para nós médicos, o medicamento tem um significado, tá? Agora, óbvio, existem efeitos colaterais, como qualquer medicamento. Você pode tomar um anti-inflamatório e ter uma gastrite, uma úlcera. Então, você pode tomar um medicamento para emagrecer e ter alguns efeitos colaterais que cabe ao médico definir. Para você pode esse, para você não pode esse. Entendi. Agora, sem dúvida, uso isolado de medicamentos sem mudança de comportamento, esquece. Não vai adiantar nada. É dar murro em ponta de faca. Tá. E para pacientes que conseguem perder peso com a ajuda inicial do medicamento. E quando eu falo medicamento, Carol, não é só para tirar fome. Tem medicamentos que tratam o hipotireoidismo, tem medicamentos que tratam a resistência à insulina, que modificam. Então, tem condições também paralelas, né? E explicando isso aqui, você tem que conversar com o seu médico. Não tente descobrir qual é esse medicamento. Isso aqui serve para mim ou não. É o médico que vai dizer e vai poder diagnosticar Isso. O tudo tratamento medicamentoso é com médicos. E tem fitoterápicos também, Carol. Que também são bacanas, Também né? tem termogênicos na forma de cápsulas, que também otimizam a perda de peso. Aí cabe ao médico definir também como um tratamento medicamentoso. Então, esse foi o terceiro passo. Isso. Último passo da nossa primeira etapa. Da primeira etapa, diminuir o nível de estresse, Carol. Por que o estresse hoje está por trás do ganho de peso? Por exemplo, já se tem estudos mostrando que as pessoas que dormem pouco, têm poucas horas de sono, tendem a ter no dia seguinte níveis elevados de cortisol. Nós acho que já falamos várias vezes nessa pauta, eu e vários outros profissionais. Cortisol é um hormônio que, quando alto no teu sangue, ele trava a sua perda de peso porque ele faz você reter água e a taxa de gordura no corpo aumenta. Ou fica difícil de você mobilizar. O cortisol te prepara para uma guerra, Carol. Interpreta assim, você vai entrar numa guerra para vencer esse obstáculo. O estresse pode ser físico, químico, emocional, tá? Então, para você não perder uma guerra, tem que se poupar energia. A energia se poupa através do tecido adiposo. Combustível para gastar se eu parar de comer. Entendi. Então, quem tem cortisol alto tende a ter um aumento do peso e da circunferência abdominal. Perfeito. Tá? Então, o que eu trouxe aqui? Primeiro, uma noite bem dormida, trouxe uma caminha. Arrasou, doutora, uma noite bem dormida, tudo de bom. Eu trouxe a rosa, então homens e mulheres têm que dormir bem, tá? Muito bem. Pelo menos 8 horas de sono é o recomendado. Eu coloquei aqui representando música, não só escutar música, como tocar um instrumento. Também é né? ótimo. Porque a música... Ser feliz, a música relaxa, né? Aliás, quem é que vai escutar música e vai ficar infeliz? Só se for muito de mal com a vida, né? Dá. E trouxe um reloginho aqui para falar que a gente não pode lutar contra o tempo. Tem pessoas que colocam metas impossíveis. Então, o relógio representa poucas horas de sono, o relógio representa sempre o atraso, a pessoa que vive com 10 compromissos ao mesmo tempo. Esquecer um pouquinho. Quer abraçar o mundo em 24 horas. Se organize, tire momentos de lazer. Isso é viável, basta a gente querer, basta uma primeira atitude. E coloquei uma bola representando atitudes lúdicas. Eu jogar uma bola, um vôlei, um esporte. Ser feliz mais uma vez. Ser feliz mais uma vez. Passear controlando no final de semana. Sem dúvida. E controlar cortisol. E eu vejo no consultório muito, né? Pacientes com cortisol alto têm uma dificuldade muito maior para emagrecer. Olha, amei. Nossa primeira etapa está completa. Então, aqui a gente falou de 4 itens, 4 atitudes, as primeiras atitudes que você tem que ter para perder peso. A gente vai para um rápido intervalo, então, doutor. E na volta, a gente vai falar de mais 4 atitudes. Perfeito. E aí vamos fechar 8 das principais delas, que com certeza você vai conseguir atingir o peso que você quer e ter mais saúde, mais qualidade de vida. 2 minutinhos, a gente está de volta. Não sai daí, hein?